Olá, estou eu ao vivo agora pelo Instagram. Venho falar sobre um tema muito polêmico, né? E muito sério e muito importante, que é a violência contra a mulher, né? Porque nós vemos nas redes sociais, nós vemos manifestações de pessoas, né, que estão é, dando voz, né, dando voz à sua consciência e falando, né, e falando nas redes sociais e falando. E agora não faz muito eu assisti um vídeo, né, onde estava escrito assim: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Aí eles simplesmente riscaram aquele negócio lá. Em briga de marido e mulher, riscaram o não se mete a colher, passaram uma barrinha lá em cima e colocaram em briga de marido e mulher, eu vou lá e salvo a mulher. Bom, essa questão da violência contra a mulher, ela é histórica, né? A mulher vem conquistando espaço cada vez mais importante na sociedade. A mulher conquistou o direito ao voto, a mulher trabalha, a mulher cuida dos filhos muitas vezes sozinha, cria seus filhos. Então a mulher cada vez ela conquista mais espaço. Mas, em contrapartida, ainda, né, em pleno século XXI, isso está muito ainda intrincado aí em muitos homens que têm uma visão machista, né, das mulheres e que pensam ainda que as mulheres têm que ser submissa e que as mulheres têm que ser diminuídas, desmerecidas, né? Talvez isso, isso, talvez isso queira dizer muito sobre o homem que faz isso, porque o homem que não valoriza a sua mulher, que não valoriza a sua esposa, a sua namorada, isso diz muito sobre ele, né? Principalmente as crenças que ele tem, né? Crenças muito limitantes que ainda estão aí no seu inconsciente por motivos que ele vivenciou na sua infância, que ele ouviu os seus pais e ele reproduz, agindo com a mesma violência. Então, não é só a violência física que a gente está falando, né? Então, como eu estava dizendo, diz muito sobre o homem machista, esse homem que tem essa visão que ele é abusador, né? Que ele não é só tóxico, mas ele é abusador, quando ele começa a diminuir, desmerecer. Oi, Éder, tudo bem? Desmerecer as atitudes, né, da sua mulher, as atitudes da sua esposa, as atitudes da sua namorada. E por ser homem, se julga mais importante do que a pessoa que está ao seu lado. E isso diz muito sobre esse homem, né? Sobre as suas crenças limitantes, como eu estava dizendo. E como se deve agir, né? Diante de situações como essa. A mulher que passa por abusos, porque não há. Normalmente as pessoas associam os abusos, né? Quando há violência física. Mas os abusos, eles vão muito mais, eles vão muito além da violência. A violência física é só como se fosse o desfecho da história, né? Porque antes da violência física, a mulher, ela sofre muita violência psicológica quando escuta do seu marido ou do seu namorado, né? Palavras do tipo que desmerecem, que diminuem ela, né? Palavras assim abusivas no sentido assim que faça com que a mulher se sinta menos do que ela é, porque o objetivo da pessoa, do abusador, é fazer com que a mulher, a pessoa abusada, se sinta menos, se sinta diminuída. Mas talvez esse homem, né, que está fazendo isso, o que tem por trás dessa atitude? Talvez essa mulher o desafie. Talvez essa mulher tenha atitudes que ele não tem. E ele se sente ameaçado lá no seu machismo e tenta como se não,
desempoderá-la, né? Tirar o poder das mãos dela através da violência psicológica, muitas vezes da violência moral, quando chama a mulher de nomes que eu me recuso a falar aqui, mas chama a mulher de nomes de baixo calão, né? Que é uma violência moral, chama ela, agride no sentido das palavras. Então, existem muitos. A própria Lei Maria da Penha fala, se você olhar a Lei de Maria da Penha, que é a que foi feita, né, para defender a mulher, né? Ela fala que existe a violência física, psicológica, sexual, quando a mulher também é obrigada a ter relações sexuais quando ela não quer, não importa se ela é casada ou não, ela tem o direito de escolher se ela quer ou não ter relação sexual. Então, a sexual, existe a moral, né? A psicológica eu já falei. Eu sei que são 6, se não me engano, as violências. Física, moral, psicológica, sexual, patrimonial, quando o marido ou o namorado se acha no direito de destruir as coisas da mulher. Isso é uma violência patrimonial. E também, então, que são protegidas, e esse tipo de lei, Maria da Penha, ela não tem cesta básica. O agressor, ele vai, sim, para a prisão. Basta que a mulher entre com medidas protetivas, né? Então, a mulher, eu estou fazendo esse vídeo para as mulheres não terem medo, né, de falar, medo de denunciar, porque como é que você combate isso se você está vivendo isso na sua casa? Se você baixar a sua cabeça, a tendência é as coisas piorarem. A tendência é, se você já sofre agressão psicológica ou moral, ou até patrimonial, mas você ainda não sofreu a violência física, provavelmente você está prestes a sofrer uma violência física. Porque antes vem essas outras violências, né? Mas como que você faz para não se calar diante disso? Porque muitas mulheres, até porque perante a sociedade, porque nós temos isso ainda, muito preconceito, né? Porque fulana não vive uma vida X e mostra uma vida Y, né? Quer dizer assim, tipo, dentro de casa só falta apanhar, e daí na sociedade fica assim camuflando a sua vida, né? E vivendo aquela vida triste, aquela vida infernal, aquela vida assim que impede ela de viver, de ser mais feliz, porque uma mulher que sofre abusos morais, abusos psicológicos e também abusos físicos, né, de violência física, ela fica uma pessoa assim que ela vai se encolhendo, ela vai se encolhendo, ela vai se encolhendo, ela vai se diminuindo, e ela pode chegar a acreditar que ela realmente não tem muito valor. Então, é por isso que nós não podemos deixar com que a mulher se cale e ache isso normal numa relação. E ache que um casamento para dar certo, ela tem que ficar quieta, ela tem que baixar a cabeça, senão o casamento não vai dar certo. Porque a maioria das mulheres, principalmente as mais antigas, elas foram acostumadas assim, elas viveram muita violência psicológica, muita violência moral e muitas vezes violência física e achavam que isso era normal, que era assim, porque senão não iam ficar casada, né? E viveram suas vidas para dizer que, enfim, para deixarem as suas famílias, os seus filhos unidos ali, para não ter outro pai, outro padrasto, ou enfim, quebrar as famílias, viveram esse tipo de violência a vida inteira. E ainda vivem, né? E assim, com aquele receio de falar, de denunciar, de abrir a boca, e acham que é normal isso, que a mulher tem que ser assim. Que a mulher que tem que segurar o casamento, já escutei muito isso, a mulher tem que segurar o casamento, a mulher tem que ficar quieta, a mulher tem que fazer de conta que não escuta, né? Mas aí como é que fica, eu me refiro, né? Como é que fica o íntimo dessa mulher? Como é que fica a parte psicológica, a parte das emoções dessa mulher? As emoções dessa mulher, elas ficam muito contraídas.
muito assim no medo, na tensão, na angústia, que são sentimentos aí contraídos de força. E para quem me acompanha, vocês devem saber que esse tipo de sentimento que gera medo, angústia, desconforto, tristeza, esses sentimentos, eles vão dar origens, eles vão ter origens nos órgãos, né? Tanto os sentimentos positivos quanto os negativos, eles têm origem nos órgãos. Então, essa mulher, ela está assim, ó, além de viver uma vida muito triste, ela está daqui a pouco cocriando para sua vida porque como os sentimentos eles se originam nos órgãos e os sentimentos eles são contraídos, são de medo, angústia, de viver nessa vida, né? Viver com um parceiro abusador, né? Então, a probabilidade dela ter um câncer, dela ter uma doença física, uma doença nos órgãos, né? Porque se a gente for olhar os dados, muitos cânceres, né? Eles se manifestam nos órgãos. Então, o câncer, ele tem sim origem emocional. Então, vocês imaginem uma mulher que sofre esse tipo de violência e ela se cala. E ela começa a acreditar que que realmente ela não é merecedora de ser feliz. Ela não é merecedora de uma pessoa melhor. Ela não é merecedora de ter uma vida em paz. E aí isso vai entrando no seu inconsciente e parece que a mulher fica amortecida, ela não tem força para agir, ela realmente se acha incapaz. Porque o objetivo do abusador é fazer com que a mulher se sinta incapaz. O objetivo do abusador é fazer com que a mulher se sinta inferior a ela, né? Então, se ele conseguir com que a mulher se sinta inferior, ele consegue alcançar o que ele quer. Infelizmente, nós temos muitos homens assim ainda, mas eu acredito muito que a mulher tem muita força e tem, assim, ó, a faca e o queijo na sua mão. Porque hoje existem leis que protegem a mulher, então não vamos nos calar. Não vamos nos calar. Se você sofrer alguma coisa aqui, não se cale. Você é digna de ser feliz, você é digna de ter o melhor, você é digna de, se precisar dizer não, eu não aceito isso, é porque você tem dignidade. Porque a pessoa que tem dignidade, ela diz não, eu não aceito esse tipo de coisa. Então, não deixem esses abusadores tirarem as suas dignidades, tirarem a sua dignidade, o seu empoderamento. Porque nós sabemos que as mulheres são poderosas. Nós sabemos que elas são poderosas. Porque as mulheres trabalham, porque as mulheres se viram, né? E hoje mudou. E nós não podemos retroceder. Não era como antigamente que o homem, a mulher não tinha nem direito à herança. Antigamente a mulher não tinha direito à herança, a mulher era dada no casamento ali por um dote, vendida praticamente, e ela ficava à revelia do marido. Hoje não é mais assim, né? Mas o empoderamento está em nós. A força está em nós. Então, se você sofre abusos, não se cale. A lei está do teu lado. Beijos de luz. Eu espero ter ajudado com isso. Comentem se vocês gostaram do vídeo. Não se calem, tá? Me segue no Instagram. Eu falo sobre como você se empoderar. Eu dou dicas de como se empoderar, de como você ter a sua autoestima preservada, de como você se sentir empoderada, forte. Eu falo sobre isso, quando eu falo de coisas positivas na nossa vida, eu falo sobre isso. De você se auto-amar. Porque antes de você amar alguém que é um abusador, você primeiro se ame. Se ame, se permita se amar, né? Porque muitos amam abusadores e se submetem aos abusadores. Não vamos deixar isso acontecer. Nós somos muito mais que isso. Beijos, fiquem com Deus. Comentem se vocês gostaram. Beijos de luz.